pessoal, mais uma vez, eu me chamo Helder e eu vou mostrar para você um exemplo de um programa que manipula variáveis para melhorar o entendimento de vocês. Então olha só, estou no Linux Educacional 3.0, vou vir aqui em Utilitários e vou abrir minha ferramenta para desenvolvimento chamada Editor de Texto Kate. Se você não tiver o editor de texto, se você não estiver usando o Linux Educacional 3.0, você pode, ou se estiver usando, por exemplo, o Linux Educacional 2.0, você pode procurar um editor de texto de Edit e fazer o mesmo procedimento de digitar o código texto que eu vou mostrar aqui para vocês. Quem estiver usando o Windows pode utilizar a ferramenta DevC++, né, que inclusive existe um tutorial lá no seu AVA de como instalá-lo. Vou abrir o editor de texto. Uma vez aberto a ferramenta Kit, eu vou pedir para abrir o arquivo que nós vamos manipular. Meu arquivo já está pronto, né? Eu vou só demonstrá-lo. Ele está pronto, pessoal, porque para o vídeo ficar mais curto, porque se eu fosse ficar digitando, ele ia demorar mais um pouco. Então, olha só. Aqui está o processo desse programa. É um programa que basicamente ele demonstra o uso das variáveis. Tá? Então, aqui eu tenho a variável include stdio.h, ou desculpa, a variável não, perdão, eu tenho uma biblioteca chamada stdio.h e eu tenho a função main e eu tenho uma abertura do bloco da função main aqui e fechamento do bloco aqui embaixo, ó, tá vendo? Então abri aqui, fechei aqui. Aí você pode fazer a leitura inicial do meu código, quantas funções tem? Ele tem a função main, tem a função printf e tem a função scanf, o resto é repetição da função printf e scanf. Qual a diferença? Existe uma diferença básica entre as funções. Por exemplo, primeiro, como identificar uma função. Função você consegue identificar claramente como sendo toda a palavra que é seguida por parênteses. No caso aqui o main, no caso printf, no caso scanf, sempre ao final dela tem um parênteses. O conteúdo desse parênteses pode ser uma coisa nula, ou seja, nada, ou pode ser alguns parâmetros que você utiliza dependendo da função que você está utilizando. Então, dessa forma, você consegue identificar visualmente quem são suas funções. Outra diferença é que a função main não existe ponto e vírgula ao termo dela, enquanto a função printf é o ponto e vírgula, a função scanf, ponto e vírgula. E seguido da outra diferença é porque seguido da função main, eu tenho uma abertura de chaves, que pode ser aqui na linha de baixo ou aqui na frente. Enquanto que a função printf e scanf não tem isso. Qual a simbologia por trás dessas chaves, né, que se chama abertura de bloco ou fechamento de bloco? A diferença é que a função printf e scanf você apenas está utilizando essa função, você não está programando como funciona a função. Ou seja, a programação de como funciona essa função está declarada na biblioteca stdio.h, no caso do printf e do scanf. No caso da função main, pela presença do bloco abre-chave, fecha-chave, significa que a função main está declarada dentro da biblioteca stdio.h. O que não está declarado é sua programação, como ela funciona. Então a programação é isso que você está digitando entre o bloco da função main, ou seja, entre a abertura de chave e fechamento de chave. Então eu posso falar claramente que a função printf e scanf eu estou usando, enquanto que a função main eu estou programando, estou aprogramando, ou seja, falando, descrevendo como deve ser o seu comportamento, né, o que ela vai fazer. Bom, vamos à síntese aqui. Aqui eu tenho a declaração de três tipos de variáveis, int, float e char. Todos os outros tipos de variáveis que é declarado no seu sistema, todos eles são variações desses três tipos básicos, né? Então aqui eu estou mostrando algumas formas de declarar as variáveis. Por exemplo, eu posso declarar variáveis, várias variáveis numa mesma linha, simplesmente separando por vírgula. Então eu tenho a variável x e a variável y. Eu as declarei. No caso aqui da variável z, que eu declarei na linha de baixo, ela é uma variável, eu declarei a variável, mas já estou atribuindo o valor para a variável, né? Então só mostrei essas duas formas que você pode usar qualquer uma das formas. Como usar depende do que tu quer fazer. A mesma coisa que a variável float. Float é para quê? É um modelo de variável para guardar valores fracionados, ou seja, valores que possuem casas decimais, números que possuem casas decimais. Aqui eu criei uma variável chamada D1 e aqui eu criei uma variável chamada D2. A diferença de D1 para D2 é porque D2 eu criei a variável e já atribuí um valor para ela. Observe que aqui no caso, quando eu atribuí um valor para a variável D2, eu utilizei ponto para separar a parte inteira, que é 5, da parte fracionária, que é 4. Por que eu não usei vírgula?
Porque quando você trabalha com a linguagem C, você segue o padrão americano, e o padrão americano separa a parte inteira da parte decimal por ponto e não por vírgula. Por isso que eu estou usando ponto aqui e aconselho você sempre a usar ponto na sua programação. Aqui eu tenho a variável do tipo char. Variável do tipo char são variáveis que armazenam apenas um caractere. Entenda por caractere como sendo letra, número, símbolo. Por exemplo, o ponto de interrogação é um caractere, como o número 2 também é um caractere. Só que se você digitar 2 aqui para armazenar, o 2 não vai ser visto como número, e sim como um caractere. Ou seja, como ele não é visto como número, você não pode fazer operações matemáticas com ele, tipo somar, multiplicar, dividir e etc. Quando eu atribuo uma variável, um caractere para uma variável do tipo char, eu estou atribuindo com aspas simples. Olha só que eu estou usando aspas simples. Atribuir aqui a letra A. Você poderia atribuir qualquer símbolo, tá? Não me importa. Então aqui, K1 eu já declarei a variável do tipo char e já atribuí um valor, enquanto K2 simplesmente declarei sem atribuir nenhum valor. E aqui eu tenho um modelo especial de declaração de caractere, né? No caso eu coloquei um colchete e coloquei o número 30. Isso aqui eu estou informando que eu estou criando uma variável do tipo char para que ele possa armazenar mais de um caractere. Quando a variável char consegue armazenar mais de um caractere, por eu ter declarado dessa forma, isso aqui que o pessoal chama de vetor, na sua apostila é chamado de vetor, ele está chamando isso aqui, essa variável vai chamar-se de string. Então o que é o string? String é uma variável que consegue armazenar mais de um caractere. Bom, o que eu fiz aqui na linha de baixo? A linha mais abaixo, eu coloquei um rótulo para você, ó, digite um valor. Utilizei a função printf para mostrar um rótulo para você na tela. Aí a linha mais abaixo eu utilizei um scanf. O que o scanf faz? O scanf força a parada da execução do seu programa e espera que o usuário digite um valor. No scanf, o valor digitado vai ser atribuído à variável x. Então, como eu estou trabalhando com a variável x e a variável x é do tipo inteira, então por isso que eu tenho que usar essa simbologia aqui, porcentagem d. Porcentagem d você sempre utiliza quando você for trabalhar com variáveis do tipo inteira. E esse e comercial, esse símbolo do e comercial, é uma exigência para se usar a função scanf. Por enquanto, fique apenas com esse conceito. Na linha de baixo tem digite um número fracionário. Digite um número fracionário. Aqui o número, eu estou trabalhando com scanf, então ele vai aparecer essa mensagem, o scanf vai forçar a parada de execução do programa, né? E aí para você digitar um número fracionário, ou seja, o que é um número fracionário? É um número que possui casas decimais, né? No caso aqui eu estou usando a variável d1, que é a variável, você consegue ver aqui em cima que D é uma variável do tipo float, e aqui eu estou utilizando a simbologia diferente, não é mais porcentagem D, e sim porcentagem F, porque eu estou trabalhando com números fracionários, né? Mesma coisa aqui embaixo, ó, digite uma letra. Bom, quando apareceu aqui digite uma letra, logo abaixo dele tem a função scanf, e a função scanf aqui está trabalhando com uma variável tipo variável car2, e car2 é uma variável do tipo caractere, char. Então aqui eu estou usando a porcentagem C, porque eu estou trabalhando com a variável tipo caractere. E aqui tem digite um nome. Mais embaixo aqui, ó, digite um nome, né? E aqui eu estou dando scanf, eu estou usando scanf, mas estou trabalhando com a variável char nome, só que ela consegue armazenar 30 caracteres, então ela passa a ser o string. Aí eu pego e utilizo essa simbologia. Esse espaço aqui, ó, é necessário você colocar. Mesma coisa aqui do caractere, esqueci de comentar, a porcentagem C. Existe esse espaço em branco, né? Você coloque para você não ter, porque senão ele não vai funcionar correto. Aqui no caso do caractere, se você não deixou espaço em branco, ele não vai reclamar para você, mas você pode ter alguns efeitos colaterais. Então, eu aconselho sempre a colocar da mesma forma aqui. É uma simbologia. E aqui, galera, então você pode fazer dessa forma. Utilize esse caractere, essa simbologia, para que eu consiga armazenar o texto dentro da variável nome. Nos livros, isso aqui é um macete, tá? Nos livros você vai encontrar escrito dessa forma aqui. Eu utilizo a porcentagem S no lugar desse macete aqui. Eu aconselho você sempre a utilizar esse macete, porque se você usar o porcentagem S no lugar desse macete aqui, significa que quando você digitar um texto, ele só vai armazenar na variável nome o texto até encontrar espaço. Por exemplo, se você digitar hoje é sexta-feira e pedir para armazenar dentro do nome, o que vai acontecer? Ele só vai armazenar a palavra hoje, porque de hoje até a letra E existe um espaço em branco. Ele só armazena os caracteres até encontrar um espaço em branco, se você usar a porcentagem S. Por isso que eu estou usando essa simbologia. Aí eu utilizo o printf para mostrar os dados que foram digitados. Então, os dados digitados pelo usuário foram. Aí tem a simbologia, porcentagem D, porcentagem .2F, porcentagem 3 e porcentagem S. Ou seja,
No lugar da porcentagem D, ele vai substituir pelo valor que está dentro da variável x. Como x é inteiro, por isso que aqui é porcentagem D. No lugar de D1, ele vai, no lugar de porcentagem.2f, ele vai armazenar o valor de D1. E D1 é variável do tipo float, então por isso que eu usei essa simbologia. Na verdade, você vai encontrar nos livros, a maioria das vezes, assim, ó, porcentagem f. Só que se você deixar a porcentagem f, ele vai colocar, por exemplo, no caso aqui, se você digitou 3.4, quando você digitou que é dígito num fracionário, vamos supor que tu digitou 3.4. Se você deixar sua porcentagem f aqui, ele vai mostrar o resultado como 3.4 e vai complementar com mais 5 zeros. Ou seja, por padrão ele coloca 6 caracteres, 6 dígitos após a vírgula. E se esse número não tiver 6 dígitos, ele vai completar esse número com 0. Então, no caso, se você digitar 3.4, quando estiver executando esse programa, ele vai mostrar 3.40000 até completar 6 zeros. Né? Até completar 5 dígitos após a vírgula. Então, para me evitar isso, eu coloco essa simbologia, porcentagem.2f. Por que eu faço isso? Eu faço para falar bem assim, ó, eu quero que você mostre apenas 2 casas após a vírgula. Por isso que eu utilizei essa simbologia. Né? No caso aqui do porcentagem C, ele vai substituir, ele vai colocar, eu coloquei porcentagem C por causa do caractere da variável que eu estou pedindo para mostrar. É car2, e car2 é do tipo caractere, então eu utilizo porcentagem C. E nome é um string, e como é um string, para mim visualizar o conteúdo de um string usando o printf, eu utilizo porcentagem S. Bom, vamos testar então agora o seu programa, vamos executá-lo, né? Vou abrir aqui o terminal, cliquei aqui no terminal e vou compilar meu programa, olha só. GCC, -O, depois do -O você vai digitar o nome do arquivo que você quer. Vou salvar aqui meu arquivo, né, que eu alterei um pouquinho. Depois do -O você vai digitar como é que você quer que se chame o seu executável, né? Como é que vai se chamar o arquivo executável que vai ser gerado a partir desse código texto que você digitou. Vou chamar ele de TT, você poderia colocar qualquer nome. E aqui na frente eu coloco o nome do arquivo texto, né, onde você digitou seu código. Vou pressionar a tecla Enter, ele compilou sem problema, porque se tivesse dado algum problema ele ia mostrar uma mensagem de erro aqui para você. O que eu vou fazer agora? /TT, coisa para mim executá-la. TT, por que TT? Porque é o nome que eu especifiquei aqui. Se eu tivesse especificado DD, eu ia colocar DD aqui. Vou pressionar Enter, aí ele pede, digite um valor inteiro. Não é essa mensagem que apareceu aqui, ó. Digite um valor inteiro, ele está parando com o cursor piscante aqui na frente, esperando por causa da função scanf. Ele está esperando que você digite um valor inteiro. Vamos supor que eu digito 2. Vou dar um Enter. Ele vem para a próxima mensagem. Digite um número fracionário. Por que ele parou? Porque ele executou a função scanf. Então ele está esperando que você digite um número fracionário. Vou colocar, por exemplo, 3.4. Vou dar um Enter. Ele pede, digite uma letra, que é essa próxima mensagem de texto aqui. Ó. E ele parou aqui esperando a letra porque tu digitou comando scanf. Quando digitar a letra, vou digitar W, por exemplo. Tudo que você digita vai ser armazenado na variável que está usando aqui no scanf. Então, no caso aqui, 2 foi armazenado em X, 3.4 foi armazenado em D1 e W vai ser armazenado em car2. Vou dar um Enter e ele pede, digite o nome. Vou digitar meu nome, por exemplo, Helder. Vou colocar um H maiúsculo. Helder. E vou pressionar, digite o nome, está aqui, então o nome digitado vai ser armazenado dentro da variável nome. Quando eu pressionar Enter, ele vai executar essa linha e vai mostrar todos os dados que eu digitei. Olha só, pressionar Enter, olha lá. Os dados digitados foram 2, 3.40, W e Helder. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido mais um pouco sobre lógica de programação em linguagem C. Até a próxima.